Agora aqui eu vou ensinar vocês a segunda forma, de fazer divisão com números complexos na forma algébrica. Aqui tem dizendo que ao dividir dois números complexos, deve-se escrevê-lo em forma de fração, e multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Então a gente tem a divisão de Z1 por Z2. A gente vai transformar isso aqui em forma de fração, já que a divisão ela é uma fração. E aí fica Z1 sobre Z2. Só que a gente tem que multiplicar o numerador. Quem é o numerador? Z1. Pelo conjugado, lembra que o conjugado é Z barra. Aqui como é Z2, Aí fica Z2 barra. Por quê? Porque ele diz que tem que ser a multiplicação pelo conjugado do denominador. Quem é o denominador? Se o numerador é Z1, o denominador é Z2. Então, eu vou multiplicar o numerador pelo conjugado do denominador. Então, é o conjugado de Z2, Z2 barra e Z2 barra embaixo, Então, a minha resposta, ela vai ser o quê? Ela vai ser duas multiplicações, O numerador, que é o Z1, multiplicado pelo conjugado do denominador, que é Z2, e o Z2 multiplicado pelo seu conjugado. Aí como é que a gente faz? Vamos fazer os exemplos. A gente vai representar do jeito que está aqui, Quem é Z1 aqui, Z1 é 2 menos 5i. Quem é Z2? Só i, Por quê? Lembra que o número complexo ele pode ser imaginário puro, que é quando ele só tem parte imaginária, que é o caso do i, A gente tem um i só, Se a gente tem um i só, a gente não tem parte real. Se a gente só tem o i ou algo que depende do i, a gente só tem parte real. Aliás, só parte imaginária, não tem parte real. Então, a gente vai fazer essa divisão. Vamos colocar eles em forma de fração, 2 menos 5, E o Z2 é quem? Lembra aqui que a ordem interfere. Por quê? Porque Z1 dividido por Z2 é diferente de Z2 dividido por Z1. Então, Z1 aqui, 2 menos 5i, faltou um i. Dividido por i, E a gente vai multiplicar essa fração tanto no numerador, que é o número complexo de cima, que é o Z1, quanto no denominador, que é o i. E a gente vai multiplicar o quê? Pelo conjugado do denominador, do Z2. Quem é o Z2? I. E o conjugado de i? Menos i. Lembra que o conjugado, a gente só muda o sinal da parte imaginária? Então, aqui é o conjugado do denominador, que é o conjugado de Z2, o denominador dessa fração aqui. Entendeu? Então, a gente vai e coloca o conjugado. Conjugado de I menos I. Conjugado é o que? A gente só troca o sinal da parte imaginária. Como aqui a gente só tem parte imaginária, que está positivo vira negativo. E embaixo também, porque é só observar a fórmula ali, Essa fórmula aqui. E a gente vai fazer as multiplicações. 2 vezes menos i, menos 2 i. Menos 5i vezes menos i. A gente vai fazer as multiplicações primeiro dos sinais, Menos com menos, mais. 5 vezes 1. Tá vendo que aqui tem 1? Como quando o i tá só, a gente tem 1 multiplicando, Então, 5 vezes 1, 5. E a gente tem i nos dois lados. Então, i vezes i ao quadrado.
Fizemos a multiplicação de cima. Agora a gente vai fazer a multiplicação de baixo. I vezes I ao quadrado, ó, novamente. Só que a gente tem um I positivo e um I negativo. Quando os sinais se multiplicam, né, e os sinais são diferentes, porque a gente tem o mais aqui e aqui a gente tem o menos, mais com menos dá menos. Então, menos I ao quadrado. Só que a gente sabe que o quê? Que I ao quadrado é menos 1. Então, a gente vai colocar onde tem I ao quadrado, a gente vai botar menos 1. Mais 5 vezes, ó, I ao quadrado é quem? Ó? Menos 1, que é um parênteses. E embaixo a gente tem menos I ao quadrado. Quer dizer que é menos, o menos, esse menos é daqui, ó. Só que I ao quadrado é quem? Ó? Menos 1. E agora a gente vai fazer o quê? Vai repetir o menos 2i. E vai fazer a multiplicação aqui, ó. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Só que a gente tem um mais, ó. Mais menos 5, menos 5. E menos com menos, mais, ó. Então fica 1. Menos com menos, mais, e 1 a gente repete. Então, isso aqui, esse número complexo, menos 2, menos 5, dividido por 1, qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. É a mesma coisa que multiplicar qualquer coisa por 1. É a mesma coisa. Então, fica menos 2 e menos 5. Notem que aqui a fórmula é como se ela tivesse escrita ao contrário da forma que a gente normalmente vê, ó. Que a parte real vem primeiro, ó. A mais BI. Aqui quem veio primeiro foi a parte imaginária, né? Porque veio menos 2i primeiro. Mas isso não interfere na resposta. Que a parte imaginária veio primeiro do que a parte real.